Ei, gente, bem ou não? Espero que sim. Pessoal, eu queria ter um bate-papo meio sério com vocês hoje. Semana passada foi o dia do pedagogo. Então, nós temos o dia dos professores e o dia do pedagogo. O pedagogo é aquele profissional que trabalha principalmente na elaboração de projetos na escola, projetos educacionais, e atua principalmente também na educação infantil, que são quando os pequenininhos entram na escola. Aí depois nós temos os professores que têm a licenciatura e trabalham então dando a disciplina de matemática, português, e doutorado, mestrado, vão dar aula também matemática, português, etc., numa universidade. Mas a turma que pega os pequenos, assim que entram nas escolas, normalmente é o pedagogo. E o que acontece? Na semana passada, a gente comemorou o Dia do Pedagogo, que é um profissional extremamente importante também para a nossa formação. Eu tenho a formação de pedagogia, a minha primeira formação é em ciências da computação, e aí depois que eu tive o meu filho, eu não queria ficar tanto tempo fora de casa. E a gente sabe que a maioria dos trabalhos, né, você entra na empresa às 8 e sai às 18 horas. E eu, como tinha um filho pequeno, eu gostaria mesmo de participar bastante na criação dele, né? Não tem como ser de tempo integral naquela realidade, que eu também precisava de trabalhar, mas eu queria mais tempo, eu queria passar o tempo todo fora de casa. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz uma outra faculdade, então eu já tinha uma faculdade na área de informática e resolvi então fazer uma faculdade para que eu pudesse exercer uma profissão onde se eu quisesse escolher trabalhar meio período, eu poderia. Como assim que eu comecei a minha vida profissional, eu comecei em escola infantil, né? Na época eu fazia o curso de Química Industrial. E então, vocês observaram que eu sou bem eclética, né? Eu fiz Química Industrial, depois eu fiz Ciência da Computação, depois fiz Pedagogia, assim, tudo a ver. Mas enfim, na época que eu fazia o curso de Química Industrial, eu trabalhei em escola infantil. E aí eu tinha uma vivência, né? E eu queria então voltar a trabalhar em meio período, e aí eu peguei e fiz uma outra faculdade e escolhi pedagogia. Então a minha motivação principal foi essa, e eu gosto muito de ensinar, de estar na sala de aula, gosto muito de conviver com os alunos, trocar experiências. Então, né, vamos dizer assim, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, desde então, né, meu filho, desde que ele fez 1 ano e meio, eu pus ele na escolinha, meio período, e nesse meio período que ele estava na escolinha, eu estava trabalhando. E aí, eu entrei de sola nessa área da educação. Então, eu trabalhei não só com crianças, mas trabalhei com adolescentes, pré-adolescentes, inclusive dei aula de informática para o público da terceira idade. Então, assim, eu já trabalhei em diversas faixas etárias. E posso dizer que realmente é fundamental, né, um professor para guiar, né, os estudantes. A educação, óbvio, ela principalmente e fundamentalmente ela deve vir de casa, dos pais ou avó, ou seja, aquela pessoa que é responsável pela criança, pelo adolescente. Mas o professor também ele tem um papel bem expressivo, né, nessa construção da educação. E eu vejo que não só para ensinar matemática, português, enfim, as disciplinas, né, o professor também ali ele pode ter um fator de decisão na vida daquele estudante, né? Então, às vezes os pais não têm ou trabalham o tempo todo, o dia todo, não tem tanta questão da vivência com os filhos nessa área acadêmica, e ele acaba seguindo, né, mesmo as orientações do professor. Então, realmente é uma profissão fundamental e muito importante. É uma grande pena que, né, no nosso país ela não é valorizada.
Mas enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu gosto muito de seguir pessoas que tenham opiniões sobre política, sobre a área da mente humana. Eu me interesso muito pela área de psicologia, psiquiatria, da área da ciência. Eu gosto muito dessas áreas. E aí eu sigo um cara que eu vou postar o vídeo dele logo em seguida, é rapidinho. E esse cara, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e também nessa faixa no Facebook. E o cara, ele falava umas coisas bem interessantes. Ele é médico, psiquiatra. E aí, na semana do pedagogo, ele estava fazendo uma live, né, com uma pessoa. E nessa live, ele expressou a opinião dele sobre os professores e pedagogos. Gente, assim, eu fiquei chocada. Eu vou colocar um trechinho para vocês verem a opinião, o cara que eu seguia, inclusive, e dentre vários outros assuntos, ele tem uma opinião bem interessante. Mas quando o cara participou dessa live e disse isso, eu não tive nem assim, graça mais de continuar seguindo o cidadão. O que acontece? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Hoje a gente está vivendo um momento assim muito polarizado, né? Uma pessoa, ou ela é X ou ela é Y, não tem um meio termo. Se você não concorda com X, você é isso. Se você não concorda com Y, você é um fascista, enfim. As pessoas, elas inclusive estão perdendo amizades, brigando por causa da opinião dela. E se alguém é contra, ela simplesmente exclui e fala absurdos da pessoa, enfim. E aí vem esse cara que tem mais de 1 milhão de seguidores, com uma opinião assim ridícula, né? E várias pessoas ouvindo aquilo e muitas delas, infelizmente, assinando embaixo, colocando como uma verdade. Então, o que eu tenho para dizer para você? Jovem, adolescente, ouça tudo, o que for útil, guarda no seu bolso, guarda no seu coração, guarda na sua mente, mas aquilo que for inútil, jogue fora. Não, por mais que você admire uma pessoa, não coloque para si, não internalize tudo que ela fala. Tenha uma opinião crítica, tenha a sua opinião. Sempre ouça o que as outras pessoas falam, mas não como uma verdade absoluta, por mais que você admire a pessoa, por mais que você já tenha visto o histórico da pessoa como um histórico bacana. Não, essa pessoa tem ideias legais, eu gosto, mas essa pessoa também pode ter um momento dela falar coisas idiotas, né? E você não pode colocar todo o histórico que você tinha com aquela pessoa. Não, mas ela sempre falou coisas bacanas, então isso aí também eu vou concordar. Tenha a sua opinião, não seja uma pessoa Maria vai com as outras, né? Você acha o que os outros acham. Então, é fundamental que você seja uma pessoa que estude, que pesquise, que saiba ler além do que está sendo informado. É muito importante que você tenha a sua própria opinião e que quando você estuda, tem a sua própria opinião, quando uma pessoa fala besteira, você vai saber, opa, isso aí que essa pessoa está falando não faz o menor sentido. Então, isso eu vou jogar fora, tá? Então, fica a dica para vocês. Não seja uma pessoa influenciada por outras pessoas sem checar a informação. Faz sentido o que a pessoa está dizendo? Isso aí eu não estou falando nem só em rede social, enfim, tudo na sua vida, né? Só internalize aquilo que faz sentido para você, ok? E aí eu vou colocar um trechinho do vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Cara, tem mais de 1 milhão de seguidores e essas pessoas, muitas delas, eu entrei, como eu disse para vocês, eu era uma dessas seguidoras e muitas dessas pessoas, mesmo esse cara falando essas coisas, ainda concordaram com ele, né? Continuam ainda seguindo o camarada.
Isso aí é uma pessoa que, por mais que a luzinha vermelha acenda, ela simplesmente não tem coragem de discordar da opinião alheia e acaba achando uma forma de concordar, mesmo que entala na garganta, né? Isso aí não é bom pra ninguém, ok? Fica aí com o vídeo do cara. O médico trabalha mais do que a média. Trabalha mesmo mais do que a média. Vocês estão entendendo? Outras profissões que acham que trabalham muito, não trabalham. O médico trabalha mais e eu sei que trabalha mais porque hoje eu não sou médico e eu sei quanto o médico trabalha.